Brasília, capital brasileira erguida pelos braços dos migrantes, trabalhadores e famílias que deixam a terra de origem em busca de melhores condições de vida, emprego, saúde, educação e muitas vezes para resguardar a própria vida. São mais de 215 milhões de imigrantes internacionais. O mundo é migrante e cada vez mais globalizado precisa abrir as fronteiras com base em políticas ordenadas de migração. Há mais de 100 anos, a Congregação dos Missionários Escalabrinianos tem esta missão. O padre Leonir Mário Chiarello, diretor executivo da ONG Rede Escalabriniana Internacional de Migração, aponta avanços em alguns países da América Latina, com o apoio da sociedade civil. A sociedade civil em todos os países da América Latina está propondo aos governos que se definam essas políticas. Alguns países já definiram, como o caso da Argentina, o caso do Uruguai, o caso do Equador. Outros países, por exemplo, o caso do Brasil, o caso do Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, ainda têm políticas públicas, lamentavelmente, em países democráticos, porém com políticas públicas de imigração ainda ancoradas sobre o critério da segurança nacional, que foram critérios definidos durante as ditaduras militares. E um dos grandes pontos que a sociedade civil propõe para os governos é que abandonem esse critério de políticas públicas vinculadas à segurança nacional e promova políticas públicas desde o critério dos direitos humanos e do respeito da dignidade e os direitos das pessoas. E nesse sentido a sociedade civil está avançando muito mais rapidamente que os governos, que ainda estão buscando defender os interesses nacionais ou a segurança nacional. A Rede Escalabriniana apresentou ao Conselho Nacional de Imigração em Brasília um estudo aprofundado para auxiliar na formulação de políticas públicas que resguardem os direitos dos migrantes. O livro As Políticas Públicas sobre as Migrações na Sociedade Civil da América Latina, em casos do Brasil, Argentina, Colômbia e México. A publicação, que foi apresentada no 3º Fórum Internacional de Migração e Paz, realizado no México em 2011, preenche uma lacuna importante quando se trata da migração, apresentando dados estatísticos e precisos sobre a presença dos migrantes no continente. A contribuição que pretendemos oferecer com essa obra, além do trabalho que nós realizamos a serviço de imigrantes, refugiados, desplaçados, é aquela de recolher 3 elementos importantes na definição e implementação de políticas públicas. Primeiro, as cifras dos fluxos migratórios, a história dos processos migratórios nesses 4 países da América Latina, Argentina, Brasil, Colômbia e México. Segundo, o que os estados promoveram, estão promovendo e estão projetando promover em termos de políticas públicas sobre as migrações, como dar governabilidade ao tema, ou governança das migrações. E o terceiro é a participação da sociedade civil. O que a sociedade civil está fazendo, os atores sociais, as iniciativas que estão promovendo e os desafios que estão encontrando para a integração dos migrantes. E há uma 4ª parte em cada um dos capítulos sobre propostas concretas que nós pretendemos oferecer também em termos de políticas públicas. Pesquisadores retratam a história da migração nos 4 maiores países da América Latina, traçam o cenário atual, mostram quem são os atores sociais que atuam em políticas de defesa dos migrantes e propõem iniciativas para a garantia de direitos. Além do padre Leonir Chiarello, participaram do lançamento o sacerdote Paulo Parisi, diretor do Centro de Estudos Migratórios em São Paulo, padre Cláudio Ambrósio e os pesquisadores Neide Patarra e Duval Magalhães. Esse trabalho, ele foi feito a partir de um convite, que recebemos no Scalabrinian Network, e ele buscou traduzir não só em termos numéricos, mas também uma apreciação
com relação às questões da política migratória e, é lógico, também a questão do terceiro setor, ou que seria a sociedade civil, no aspecto da migração internacional. Em termos de números, né, o que a gente pode salientar, em primeiro lugar, é o volume de estrangeiros que moram no Brasil. É um número que parte mais ou menos aí de uns 700 mil pessoas, e com o tempo esse número vai diminuindo, até mesmo pela razão de que a grande parte desses que compõem esse estoque de imigrantes seriam pessoas que estavam no Brasil há muito tempo, tipo, por exemplo, portugueses, italianos que já chegaram no Brasil em épocas passadas e com o tempo vão chegando ao final da vida. Continuamos, é lógico, com um fluxo de estrangeiros vindo ao Brasil, mas não tão forte, é claro, como no passado. Eu, junto com o Dirceu, outro pesquisador do Centro de Estudos Migratórios, trabalhamos mais no capítulo 3º, onde se coloca os atores da sociedade civil na questão migratória. Então, na primeira parte, a gente apresenta a criação, desde os anos 80, do CENIG, onde nós estamos nesse momento. Em seguida, nós citamos o discurso de Lula em ocasião da anistia, ou seja, 2009, e aí aparece um discurso muito aberto, para depois fazer ver a distância, às vezes, entre um discurso e a prática da realidade dos migrantes, onde eles encontram o drama da burocracia, da lentidão do sistema, da interpretação das leis, da aplicação das leis. E aí a gente passa para um segundo momento, onde colocamos os atores sociais, uma pequena referência ao sindicato, às ONGs que trabalham com imigrantes, de maneira especial São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e outros lugares do Brasil. E, em seguida, também instituições formadas por migrantes ou para migrantes. Tentamos diferenciar isso, ou seja, os migrantes que se unem, bolivianos, chilenos, paraguaios, agora os haitianos também estão se juntando, e, do outro lado, a sociedade civil mais sensível, grupos religiosos ou não, que atuam em favor dos migrantes. E aí destacamos a atuação da Congregação dos Padres de São Carlos, missionários escalabrinianos. Toda esta atuação é a rede entre padres e irmãs no Brasil. A gente observa que a anistia terminaram a primeira fase do processo, foram quase 42 mil. Que chegaram ao final foi nem metade. Por causa da burocracia. Da burocracia e de outras questões complexas. O que chama a atenção é que regularização migratória não é sinônimo de carteira assinada de trabalho. Ou seja, tem outros problemas. Então, o problema do trabalho, podemos dizer, que não tem a tutela do Estado, que trabalho escravo, trabalho semi-escravo, tudo isso é um problema real e constante. Muito trabalho pela frente para derrubar barreiras históricas nos países que não tratam a migração sob a ótica dos direitos humanos. A sociedade civil avançou mais do que os governos. São dados concretos do fenômeno das migrações que devem servir de alicerce para as tomadas de decisões. Eu acredito que o lançamento deste livro está bem na óptica que o fundador da congregação seguiu ele como pessoa. Ele primeiramente viu o problema das migrações. Como segundo passo, ele tentou ajudar. Como terceiro passo, ele percebeu que sozinho não conseguia. E então criou instrumentos para mentalizar a igreja, com o Pontifício Conselho para as Migrações, e intervir na sociedade civil. Então, isso que foi o lançamento do nosso livro, seguiu um pouco esses passos. Nós fazemos trabalhos. É muito importante você não perder o contato direto com o migrante, porque isso faz com que a gente coloque os pés na realidade, escute o migrante, tente resolver seus problemas. Porém, junto com isso, devemos conhecer melhor todo o fenômeno migratório e envolver a igreja e a sociedade civil. Esse lançamento aqui, para mim, foi importantíssimo. É um modelo de como nós devemos trabalhar. Ajudar o migrante a encontrar um trabalho é importantíssimo, mas ajudar a sociedade brasileira, que cria espaço, abre espaço, forneça documentos e meios para se sustentar, é muito mais importante ainda, porque multiplica o nosso trabalho de base. A Rede Scalabriniana é referência internacional no acompanhamento das populações sujeitas à mobilidade.
Os escalabrinianos estabeleceram um convênio com a Organização Internacional para as Migrações e receberam da Organização das Nações Unidas o status consultivo permanente para maior participação nos debates que definem políticas públicas internacionais. Que podemos implementar, por exemplo, no Haiti, na África ou aqui na América Latina, na Europa, em todo o mundo, nós podemos implementar programas regionais com o apoio da OIM e também com as Nações Unidas nos debates sobre o tema de migração, refúgio, deslocados, apátridas, todos esses temas. A Congregação dos Escalabrinianos, para nós, é uma referência, né, em termos de um dos atores mais relevantes da sociedade civil que tem prestado apoio, né, para os migrantes, tem procurado se empenhar nos debates das questões migratórias, né, e, portanto, para nós é uma referência.